Olá, vamos responder as perguntas que o pessoal mandou por e-mail e algumas foram gravadas em vídeo. E eu vou começar pelo e-mail da Larissa Brito. Ela perguntou: estou entrando para o segmento do comércio. Abro minha loja num shopping ou na rua? Larissa, na realidade não existe uma regra para esse sentido. Você pode, por vontade própria, de acordo com a identidade que você tem com o negócio, escolher onde você vai abrir. Mas existe uma orientação em relação à especialidade ou rede. Se a sua loja tem a ver com varejo de rede, com franchising, se você quer expandir essa loja, ela combina mais com shopping center. O mix de shopping center tem mais esse tipo de varejo dentro dele, que são as lojas de grandes redes, que viram franquias e tudo mais. Se você está procurando ser uma loja especialista, ou por exemplo, uma boutique onde você vai arrumar a roupa no corpo do cliente e tal, a tendência é montar uma loja de rua, né? O público ele tem menos restrição de ambiente, né? O shopping é um ambiente mais caro para você montar a loja, por causa de condomínio e infraestrutura. A rua é mais barata. Mas se você é especialista, o consumidor se predispõe a ir no teu endereço de rua sem tanto conforto, tanta segurança, porque ele está buscando a especialidade. Então, não existe uma regra. Você pode ser um especialista dentro de shopping ou pode ser, ter um espírito de rede na rua. Mas existe uma tendência no mercado das grandes redes ficarem dentro dos shoppings e os especialistas estarem em endereços ao ar livre. Bom, nós temos agora uma pergunta em vídeo que é da Cristiane Fiala. Edson, minha loja é impecável, mais arrumada e limpa impossível, só que ninguém entra nela. O que posso fazer? Bom, Cristiane, talvez esteja arrumada demais a sua loja, né? Se você reparar, às vezes a gente passa na frente de uma loja e está tudo tão arrumado, tão certo, que parece que você não pode interagir com a loja. E o consumidor gosta de interagir com a loja, ainda mais o consumidor brasileiro, ele gosta de pôr a mão nos produtos e tudo mais. Então o excesso de arrumação e de quietude na loja vai dar uma impressão que a pessoa vai inibir a pessoa de interagir com a loja. Então é importante que a loja esteja sempre limpa e muito arrumada, mas tem que ter um lugar onde há um movimento. Então, por exemplo, o pessoal do atendimento está se movimentando, trocando as coisas de lugar, está trazendo os itens do fundo da loja para frente, ou seja, está mexendo na loja. Existe uma cara de movimentação, uma coisa dinâmica acontecendo na loja, aí o consumidor fica à vontade e entra. Então é importantíssimo que ela esteja organizada e limpa, né, não extremamente bagunçada, mas que tenha uma cara de dinâmica, onde o consumidor pode interagir. Tem mais um vídeo com uma pergunta que é do Edemilson Domingues. Oi, Edson. Fiquei sabendo que vai chegar um grande concorrente aqui no bairro. Qual a melhor maneira de me preparar? Bom, Edemilson, todo mundo tem que estar preparado para a concorrência, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar quem é esse concorrente, como ele trabalha, as coisas que ele faz, né? Então, descobrir quem está chegando, conhecer o adversário, né? Quem vai jogar, né, o jogo do varejo contra você, qual é a equipe que você vai disputar. A segunda coisa que você tem que fazer é investir em penetração no teu varejo, no teu negócio. Então, o que acontece? Você fincar as suas raízes onde está a tua loja. O público onde você já é conhecido e está estabelecido tem que gostar cada vez mais de você. Então, antes que o concorrente venha, faz uma ação de marketing ambiental, mostra que você tem amor no sentido do ambiente da região onde está a loja. Também mostra que você tem interesse em participar da sociedade, faz uma ação filantrópica. Tudo isso a gente chama de estratégia de penetração, que é aquela onde as raízes do teu negócio se aprofundam e o concorrente vem e ele não tem raízes ainda. Então você vai se destacar, né, e vai estar um pouco mais reforçado para aguentar a concorrência. Mas não se preocupe, porque a concorrência é sempre saudável, é sempre bom ter concorrente no mercado. Bom, eu tenho aqui uma pergunta por e-mail da Regiane Brusiguesi, que é da Associação Comercial e Industrial de Santa Catarina. A Regiane perguntou: quais são as novas ferramentas indicadas para o sucesso de uma organização no varejo?
Regiane, são várias ferramentas, né, que você pode tratar. Bom, um varejo para ter sucesso, ele tem que hoje ter uma estrutura de tecnologia a favor dele. Tecnologia de segurança, para não haver furto, desperdício. Tecnologia de informação, para você conhecer melhor os clientes. A tecnologia para você tratar a parte financeira, poder dar crédito para os clientes. Então, toda a informatização do negócio é uma grande ferramenta. Mas tem outra ferramenta que é importante, que o varejista tem que investir, que é o planejamento. Ou seja, ele fazer o plano do negócio dele, ele se informar, buscar informação, se capacitar, para planejar o sucesso do negócio, porque o varejo é cada vez mais competitivo. Então, se ele tiver um bom plano a seguir, ele vai medindo as atuações que ele está fazendo, as promoções, as vendas, como é que está a marca na cabeça do consumidor, e ele vai melhorando o plano, ele fica mais capacitado para competir. Então, planejar, usar o recurso de informática, tudo isso são ferramentas importantes. Além da comunicação, o varejo depende muito de comunicação, de você cacarejar o produto no mercado, a gente fala, né? Que a galinha põe o ovo e sai cacarejando para avisar todo mundo que pôs o ovo. O varejista ele tem que usar muito a comunicação, então ele descobriu a melhor ferramenta de comunicação, qual é o meio de comunicação que está funcionando bem, ou seja, a cada vez que você usa a mídia, você medir o resultado também é uma grande coisa. Somando tudo isso, você vai ter um universo de trabalho em termos de planejamento e marketing de varejo que vai trazer o resultado. A Regiane fez mais uma pergunta aqui por e-mail. Em qual região do Brasil o varejo tem mais força e por quê? Essa é uma boa pergunta. Regiane, na realidade, depende o que você vai vender. Existe um índice que chama Índice de Potencial de Consumo. Esse índice você encontra na mídia, você pode comprar isso como informação impressa ou buscar na internet. E ele é dividido por estados, no caso do Brasil. Já existe, em um curto espaço de tempo, a gente vai ter esse Índice de Potencial de Consumo por cidade. Mas o índice de potencial de consumo, o maior do Brasil é em São Paulo, depois vem o estado do Rio de Janeiro, depois vem o Distrito Federal, depois parece que está empatado Minas Gerais com o Rio Grande do Sul, e aí mostra, de acordo com a população, com a industrialização que existe, os grandes centros urbanos geram esse número, esse índice que mostra a capacidade de consumo. Mas esse índice é muito importante para quando uma grande rede vai se expandir, porque o varejo, ele cabe em qualquer lugar. Eu costumo brincar e falar, existe cidade sem indústria, mas não existe cidade sem comércio. Então, depende do que você vai vender, pode ser no lugar do interior, no lugar distante. Se o que você vai vender atende àquela população daquela região, o teu varejo vai ser um varejo de sucesso. Não existe uma regra para isso. O que tem que existir é uma adequação do que você vai vender com a região que você está se instalando. Logicamente que você, com esses números de consumo, vai ter uma previsão de que tamanho pode chegar o seu negócio, que faturamento que ele pode chegar a obter. Tem mais uma pergunta da Regiane, a terceira. Quanto à gestão, quais as características fundamentais que a organização deve ter para alcançar o sucesso? Regiane, aí eu costumo dividir isso num modelo bem visual, que é o seguinte: tem dois tipos, imagine dois tipos de varejistas, né, de gestores do varejo. Um, que ele se movimenta como um barco, ele flui, né, ele faz manobras rápidas dentro d'água como se fosse um veleiro. Né? Então esse é o varejista que tem jogo de cintura, que ele é um bom comerciante, que ele lida com os clientes, com os fornecedores, ele consegue negociar, ele consegue vender bem. Esse jogo de cintura é um perfil de gestão importante para o varejo. O outro, você imagina a figura de um maquinista que pilota um trem, que está sempre com o trem no trilho. Esse é o do gestor organizado. O varejo tem ordem, tem números, tem controles, as coisas não escapam da mão. Ou seja, o varejo tem uma sequência, uma ordem de trabalho que funciona. O ideal, Regiane, é ter os dois perfis, né? É difícil você ter uma pessoa que tenha os dois perfis. O ideal é você ter duas pessoas atuando. Ou o proprietário, que tem o perfil do organizado, ou do que tem jogo de cintura, e um gerente que seja o oposto. Ou, por exemplo, dois sócios que somem esses dois perfis. E aí o varejo vai bem. Por quê? Porque ele fica super organizado por aquele que põe as coisas nos trilhos, e ele fica super dinâmico por aquele que navega, que aproveita a maré do momento. Então, o perfil ideal de gestão do varejo são dois.
ok? O jogo de cintura e a organização.